Imagine-se abrindo um livro que atravessou milênios, cujas histórias têm sido a base de culturas inteiras, inflamando conflitos e inspirando milhões. Imagine os segredos que se escondem em suas páginas, mistérios que desafiam nossa compreensão e continuam a intrigar e fascinar até hoje. Nos primórdios da história, antes de um grande dilúvio transformar o mundo, a Terra era habitada por seres de proporções e poderes inimagináveis. Um dos maiores mistérios bíblicos reside nos Nefilins, mencionados brevemente no livro de Gênesis. Mas quem eram esses gigantes e de onde eles vieram? Gênesis 6:4 nos conta: naqueles dias, e também depois, havia Nefilins na terra, quando os filhos de Deus foram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis de antigamente, homens de renome. Essa breve passagem levanta mais perguntas do que respostas. Seriam os filhos de Deus anjos, seres celestiais, ou algo completamente diferente? Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos propuseram diversas interpretações. Alguns acreditam que os Nefilins eram literalmente gigantes, resultado da união entre seres divinos e humanos. Outros sugerem que eram líderes poderosos ou guerreiros, cujas façanhas os tornaram lendas. Independentemente de sua verdadeira natureza, a existência dos Nefilins impactou profundamente a narrativa bíblica. Alguns sugerem que sua corrupção foi um dos motivos que levaram Deus a enviar o dilúvio. A lenda dos Nefilins encontra paralelos em várias mitologias ao redor do mundo. Desde os titãs da Grécia Antiga até os gigantes da mitologia nórdica, a ideia de seres poderosos coexistindo com os humanos é universal. A história dos Nefilins nos convida a explorar as profundezas da nossa fé, história e natureza humana. Que verdades ainda podem ser descobertas nas sombras do passado? No resumo bíblico de Gênesis, é explicado livro a livro toda a história e mensagem de Deus para a sua vida. Gostaria de aprofundar seu conhecimento e descobrir como as Escrituras se conectam e se aplicam ao nosso dia a dia? Então, acesse o link no primeiro comentário fixado. Depois da criação do homem e do primeiro pecado, a Bíblia menciona seres divinos colocados por Deus à entrada do Jardim do Éden, os querubins. Armados com espadas flamejantes, esses guardiões celestiais não apenas protegiam a árvore da vida, mas simbolizavam a separação entre o sagrado e o profano, o divino e o terreno. Quem são realmente esses seres alados e qual é seu papel no grande plano divino? A palavra querubim muitas vezes nos faz pensar em anjinhos com asas, comuns na arte e na literatura, mas a descrição bíblica é bem diferente. Os querubins são descritos como seres majestosos e formidáveis, muito mais do que simples mensageiros divinos ou figuras decorativas. Eles servem diretamente sob o comando de Deus, participando de atos de adoração e executando sua justiça. Os querubins aparecem não apenas no Gênesis, mas também na Arca da Aliança, com suas asas estendidas sobre o propiciatório, e em visões proféticas como as de Ezequiel, onde são descritos com 4 faces e 4 asas, cada uma representando diferentes aspectos da criação. Essa complexidade reflete as muitas maneiras como Deus interage com o mundo e seus mistérios. Seu papel é duplo. São protetores e veículos da presença divina. No tabernáculo e no templo de Salomão, os querubins simbolizavam a santidade e a presença de Deus entre seu povo. Eles nos lembram que o divino está sempre vigilante, presente, mas também inacessível e separado da criação caída. Portanto, os querubins, longe de serem meros adornos angelicais, representam a profunda e misteriosa relação entre o Criador e a criação. Eles são uma lembrança constante da majestade e do mistério que envolvem a presença de Deus. Ao contemplarmos esses seres, somos convidados a adorar, buscar e nos maravilharmos com a infinita complexidade e beleza da obra divina. Em águas tão profundas que a luz não ousa tocar, vive uma criatura tão formidável que até os mais valentes tremem ao ouvir seu nome. No livro de Jó, somos apresentados ao Leviatã, uma entidade marítima que desafia qualquer descrição simples. Com escamas que se fecham tão firmemente que nem o ar passa e olhos que brilham como o sol, o Leviatã não é apenas uma criatura do mar, mas um mistério que tem gerado debates e fascinação. Mas o que ou quem é realmente o Leviatã? Descrito como o rei de todos os filhos do orgulho, o Leviatã vai além da ideia de um simples animal. Alguns o interpretam como uma representação do caos primordial, um ser que habitava as águas escuras antes da criação ordenada do mundo. Outros o veem como um símbolo das adversidades que os justos enfrentam, uma personificação das lutas internas e externas.
O Leviatã é descrito como uma criatura que nenhum anzol, lança, flecha ou espada pode dominar. Sua invulnerabilidade destaca seu poder, mas também serve como uma metáfora para os desafios insuperáveis que enfrentamos, aqueles que parecem além da nossa capacidade de vencer. O Leviatã também é um testemunho do poder divino. Deus descreve a Jó a impossibilidade de capturar ou dominar o Leviatã, ressaltando assim sua própria onipotência e controle soberano sobre a criação. Em meio a tempestades e ondas, Deus permanece supremo, capaz de comandar até mesmo as criaturas mais formidáveis. Além disso, o Leviatã nos faz questionar a relação entre o criado e o Criador, entre o caos e a ordem, entre o mal e a justiça divina. É um lembrete de que, no mundo complexo em que vivemos, existem forças além do nosso entendimento e controle, mas que, sob a governança de Deus, têm seu lugar e propósito. O Leviatã é mais do que uma história de um monstro marinho. É uma lição sobre humildade, poder e mistério. Nos lembra que, por mais que avancemos em conhecimento e compreensão, sempre haverá mistérios que transcendem nossa capacidade de entender completamente. E talvez, nessa busca incessante pelo conhecimento, estejamos mais próximos de entender não apenas o mundo ao nosso redor, mas também o próprio Criador. No livro de Jó, encontramos a descrição de uma criatura tão poderosa e imponente que desafia nossa compreensão: o Behemoth. Descrito como o primeiro dos feitos de Deus, o Behemoth simboliza forças naturais incontroláveis e majestosas. Mas quem ou o que é o Behemoth? E o que sua presença nos revela sobre o mundo antigo e as verdades eternas contidas na Bíblia? Com seus lombos poderosos e cauda que se move como um cedro, o Behemoth ocupa um lugar de destaque no imaginário bíblico. Alguns estudiosos acreditam que ele possa ser um hipopótamo, dada sua descrição física e habitat. No entanto, essa interpretação literal mal arranha a superfície de seu simbolismo e significado mais profundo. O Behemoth transcende a mera categorização animal. Ele é apresentado como um exemplo máximo da criação divina, um ser cuja força só é comparável à soberania de Deus. Esta criatura não é apenas um habitante do mundo natural, mas um símbolo da própria terra, com sua capacidade de nutrir a vida e, ao mesmo tempo, manifestar uma força incontrolável e avassaladora. O diálogo entre Deus e Jó sobre o Behemoth serve como um lembrete humilde da pequenez humana diante da majestade da criação. É uma lição sobre o poder e a sabedoria divina, contrastando com a vulnerabilidade e limitação humana. Deus desafia Jó, e por extensão todos nós, a reconhecer que, por mais que tentemos controlar e compreender o mundo ao nosso redor, sempre haverá aspectos que transcendem nosso entendimento e domínio. A Bíblia nos oferece vislumbres de uma realidade celestial tumultuada, marcada pela queda de anjos que uma vez serviram ao lado de Deus. Estes são os anjos caídos, seres que, por orgulho ou desobediência, abandonaram seus postos celestiais para enfrentar um destino de exílio e castigo. Quem são esses anjos caídos e o que sua história nos ensina sobre liberdade, escolha e as consequências de nossas ações? A carta de Judas menciona anjos que não guardaram o seu próprio domínio, mas abandonaram a sua própria morada. Essa passagem sugere uma rebelião no céu, um ato de desafio que resultou em uma queda do estado de graça. Essa narrativa é ecoada em outras tradições religiosas e textos apócrifos, expandindo a história desses seres celestiais que escolheram um caminho de rebelião. Os anjos caídos representam a dualidade da existência. Eles são a personificação do conflito entre a luz e as trevas, o bem e o mal, a obediência e a rebelião. Através de suas histórias, somos convidados a refletir sobre a natureza da liberdade e da escolha. A liberdade de escolher é um dom divino, mas vem acompanhada da responsabilidade pelas consequências de nossas ações. A queda desses anjos também serve como uma advertência contra o orgulho e a autoexaltação. Em sua busca por poder ou reconhecimento além de seu estado concedido, os anjos caídos nos lembram das armadilhas do orgulho e da importância da humildade. Eles ilustram dramaticamente como as escolhas erradas podem nos levar a uma queda, não apenas espiritual, mas moral. Além disso, a história dos anjos caídos toca no tema do arrependimento e redenção. Embora alguns textos foquem no castigo eterno desses anjos, a narrativa mais ampla da Bíblia enfatiza a misericórdia e o perdão divinos. Isso nos faz questionar: há espaço para redenção para todos? A história desses seres celestiais desafia nossa compreensão da justiça e misericórdia divinas.
Se você quer aprender ainda mais sobre a Bíblia Sagrada, assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.